Começa agora mais um programa Saúde e Bem-Estar, aqui pela TV Gran Dourados, a TV da família douradense. E no programa de hoje você vai acompanhar uma entrevista com a nossa apresentadora Yara Martins, com o nutrólogo e médico do esporte Júnior Lima. Eles vão falar sobre a obesidade na pandemia. Não saia daí, o programa volta já já com esse tema que é muito relevante para a nossa atualidade. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa, em qualquer ocasião. A Casa das Flores tem uma grande variedade em flores, arranjos e produtos para presentear ou decorar a sua casa. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Bateu, amassou, riscou? Venha para a Sportcar. Aqui você encontra o que tem de mais moderno em recuperação automotiva, funilaria, pintura, lavagem e muito mais. Sportcar, Avenida Presidente Vargas, 1166, no centro de Dourados. Mais informações, 99622-7983. Estamos de volta com mais um programa Saúde e Bem-Estar e hoje eu tenho a presença aqui do Dr. Júnior Lima Bezerra. Doutor, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra recebê-lo. Yara, eu que agradeço, por ter recebido esse convite para falar de um assunto tão importante nesse momento de pandemia, sobre a questão de obesidade e também relacionado a esse momento tão crítico que é a pandemia do coronavírus. Eu sou o Júnior Lima, sou médico e atuo aqui em Dourados na área de nutrologia e medicina do esporte. Essa questão da pandemia, doutor, é muito importante porque ela vai além da questão da estética, Ela vai além da questão da questão da saúde mesmo, Com certeza. Essa questão de pandemia, que faz com que, dizem desde o começo, que o tal dito fica em casa, nos trouxe e nos acarretou muitos problemas de saúde, que um deles, principalmente, que nós estamos vendo hoje, que é a questão da obesidade. Aquelas pessoas que antes eram de sobrepeso, tornaram-se obesos, e os obesos tornaram-se sedentários, mórbidos, obesidade mórbidas. Isso nós percebemos o quê? Percebemos que a cada dia nós tivemos mais complicações em relação à saúde dessas pessoas. Até então, as próprias pessoas que obtiveram e que foram contaminadas pelo coronavírus têm um prognóstico, um desfecho da doença de maior complicação. Ou seja, são pessoas que serão mais graves e são pessoas de mais difícil tratamento. Então, a questão do realmente ficar em casa, será que foi correto? Ou se simplesmente deveria haver uma política de distanciamento e biossegurança para minimizar esses efeitos? Então, agora nós estamos passando por todos os problemas decorrentes disso. Creio que não, porque a questão de ficar em casa piorou a questão do sedentarismo, As pessoas não estão se exercitando mesmo. E nesse caso aumentou a procura no seu consultório? Com certeza, Agora, bem no começo, já tem mais ou menos 7 meses que eu estou trabalhando aqui em Dourados, eu entrei bem na época da pandemia, e agora as pessoas estão voltando e estão entendendo que o problema de saúde hoje, que é a obesidade e o sobrepeso, um problema de saúde pública, está não só prejudicando a qualidade de vida, mas como também está agravando os outros problemas de saúde que já existiam, Com isso, essa questão de ficar em casa, as pessoas deixaram de ter mais uma vida tanto social como ativa. Então, o que acontece? Se você
começa a aumentar a quantidade de ingesta de comida e você diminui a quantidade de atividade física, como é uma questão de ficar em casa, o que acontece é o quê? Um desequilíbrio entre a ingesta e o dispêndio, né, que é o gasto energético. Isso faz com que as pessoas comecem a ter ganho de peso. Então, ficar em casa e ficar imóvel foi uma das estratégias que está levando a população a ter uma alteração no peso e, consequentemente, a outras doenças que estão correlacionadas com esse ganho de peso. Até as pesquisas vêm a complementar isso também, que com certeza, né? O aumento está sendo significativo. Com né, certeza. Hoje, por exemplo, no Brasil, temos em torno de 220 milhões de habitantes, 18 milhões de pessoas estão em obesidade. E 70 milhões de pessoas hoje nós temos em sobrepeso. Olha que dado alarmante, né? É muita coisa. Praticamente a população de São Paulo. São Paulo tem 22 milhões de pessoas, nós temos 70 milhões de pessoas com sobrepeso no país. São quantas vezes o estado de São Paulo? Você pode ter uma noção de tempo e espaço. São muitas pessoas que estão acarretadas por esse problema de saúde. E não é somente uma questão estética, né? Porque a obesidade ela leva a outros problemas e a complicações. Diminuição da qualidade de vida, diminuição da vitalidade, a pessoa morre mais cedo, leva a hipertensão, leva a diabetes tipo 2, leva a algumas alterações e possíveis cânceres, principalmente câncer de intestino. De mama. Câncer também, de mama. Porque afeta o tecido adiposo da mulher. Correto, correto. Por quê? É bem lembrado essa questão que você falou sobre o câncer de mama. Sim. Quando você tem uma grande quantidade de gordura, essa gordura ela produz também vários mediadores inflamatórios, muitos outros hormônios, que isso vai ter uma grande repercussão no nosso próprio corpo, né? Sim, porque as células começam a funcionar de maneira desordenada no corpo. Correto, né? Então, como nós temos o quê? Essa questão de um processo inflamatório crônico, com vários mediadores inflamatórios, muitos hormônios que atuam 24 horas no teu organismo de uma maneira descoordenada e sem uma orquestra, consequentemente, você vai ter alterações no teu organismo, tanto na parte metabólica, tanto na parte endocrinológica, a função e a vitalidade de um órgão e assim sucessivamente, né? As pessoas têm que tomar consciência de exercitar, mesmo numa pandemia, né? Com certeza, né? As aulas online, por exemplo, sempre vem ajudar, né? Com certeza. A questão de querer fazer, né? Com certeza, né? Deixar essa vida de imobilidade. O problema da população hoje em dia, vamos dizer que até antes mesmo da pandemia, o que acontece? A imobilidade. As pessoas a cada dia mais, ela diminui o andar. Você vai na esquina, você tem que ir de carro. Você vai ao mercado que fica 2, 3 quadras. Exatamente. Então, assim, a mobilização das pessoas tem reduzido a cada dia mais, né? Você tem uma grande oferta de alimento de péssima qualidade e ultraprocessados, e as pessoas cada dia ficam mais imóveis. Né? Esse é um dos problemas que vem acarretando. E como que a gente pode identificar quando está numa situação de indo para a obesidade? Vamos lá. Existem várias classificações em relação ao ganho de peso e obesidade, né? A que mais utilizada é pela OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, onde classifica pelo índice de massa corpórea, né? O índice de massa corporal seria a mesma coisa. O IMC. E o IMC, que é basicamente o quê? Você faz o cálculo da altura pelo peso e você obtém um resultado. Esse resultado, quando vai de 25 a 30, você está considerado como sobrepeso. De 30 a 35, obesidade 1, de 30 a 35 a 40, obesidade 2 e acima de 40, obesidade mórbida. Ela tem graus, a obesidade? Sim. 1, 2, 3. Sobrepeso, obesidade 1, grau 2 e grau 3, né? De acordo com essa classificação da OMS. Só que essa classificação ela é falha. Ela é falha? Ela é falha. É uma classificação dos anos 30, 40. É muito tempo. Antiga. Muito antiga. Então, assim, é algo que hoje, por exemplo, na minha prática na clínica e outros colegas já não utiliza mais. Né? O que nós utilizamos hoje? O que nós temos o interesse é de saber que a pessoa tenha a quantidade de gordura corpórea. Por exemplo, eu sou uma pessoa de 1,74 m, tenho 85 quilos, tenho 11 quilos de gordura
e tenho em torno de 42 quilos de músculo, o restante é água. Ou seja, pelo meu IMC, eu tenho 27, 28. Ou seja, eu sou um cara de sobrepeso. Mas não é. Por isso que é falha. Para ela, da OMS, eu seria um sobrepeso. Mas a questão é que a grande quantidade de massa muscular faz com que tenha esse cálculo seja errado. Porque nos anos 30, as pessoas eram iguais hoje. Não. Até na questão pessoa de 1,70 m naquela época tinha 60 quilos, tinha 50 quilos. A oferta de alimento naquela época não existia. Nos anos 30, esse tempo aí que o senhor está falando, era bonito ser gordo, né? Sim. Era sinal que ostentava a saúde, né? Saúde. Hoje em dia já exatamente, né? O passar dos anos, tudo vem mudando, né? Como estamos falando dos anos 30 e 40, mulher naquela época, bonito, beleza para a mulher, era aquela mulher que era mais cheinha, mais volumosa, o quê? Que isso era status de saúde. Porque naquela época a mulher era para o quê? Reproduzir. Né? Então se veio-se a idade moderna e hoje tem essa reviravolta em que cada dia mais o ser magro, né, é um estilo de vida, é uma qualidade de vida e é algo estético, né, até certo ponto. Dá para aliar as duas questões, a estética, a boa saúde, com né? certeza, né? E não necessariamente a estética, você tendo um comprometimento na formação da sua estética de um baixo peso, é sinal de saúde. Porque também existe uma alteração chamada caquexia, com a diminuição da massa muscular e aumento em relação à quantidade de gordura. Né? Então você tem uma baixa massa muscular. Como também acontece nos idosos. Né? Aquela velha história, falso magro. Falso magro é aquela pessoa que é magrinho, mas você vai fazer... Fala assim, magro de ruim, né? Come, mas é magro de ruim, né? Também. Você faz uma avaliação daquela pessoa, a quantidade de gordura nela é basicamente exorbitante em relação à massa muscular. Então ela é magra, mas não tem músculo, só tem gordura. Então esse é o falso magro. Né? Então são coisas bem paradoxas que com o tempo a gente vai descobrindo verdadeiramente como funciona. E qual é o melhor tratamento para a obesidade? O melhor tratamento para a obesidade hoje chama-se mudança de estilo de vida. Essa mudança do estilo de vida, que muitas pessoas falam, mas não acabo te explicando como que é essa mudança de estilo de vida, nada mais é o que? Você ter um plano alimentar equilibrado para a quantidade que você precisa de dia, de calorias, né, de acordo com a sua massa muscular. Tem que ser harmônico, que não te traga nenhuma alteração intestinal ou alergia ou intolerância. Tem que ter uma qualidade de alimento, não é a mesma coisa de um alimento in natura, né, que é, por exemplo, um brócolis, um couve-flor, uma batata, que são alimentos in natura, em comparação a uma comida processada e ultraprocessada, né, são coisas totalmente distintas. Apesar que é difícil, né, doutor, a gente fugir do processado, né, porque a gente vai no mercado, que é oferta, não tem alimento, né? É oferta, hoje é oferta, mas assim, a gente acaba conseguindo fazer algumas coisas dentro desse padrão, né? A gente tenta, né, procurar um alimento saudável, com certeza, mas a gente é nossa obrigação, consegue, né? Então, a partir disso, nós temos também a atividade física. A atividade física, ela é fundamental? Não. A atividade física ela é essencial. Eu acho que ela vem como complementar. Complementação, né? Exatamente. Porque o que é mais importante chama-se alimentação. Porque não adianta você ir lá fazer sua atividade física na sua academia, no seu crossfit, sua bicicleta e gastar 200, 300 calorias e voltar para casa e comer um lanche de 800 calorias. Ganhou tudo, né? Perdeu. Ganhou. O dobro, o triplo. Era melhor ter ficado em casa, não feito atividade física, não ter comido. Ou então pedir um lanche, comer um lanche lá e depois uma Coca Light, né? Então, são coisas paradoxas, né? A questão do light, diet, né? Exatamente, né? Tem que saber usar esses alimentos. Também, né? O mais ideal, esses são alimentos que nós chamamos de ultraprocessados, né? Que geralmente não deveriam existir na nossa mesa, né? Por exemplo, o alimento diet. O diet, ele é simplesmente menos pior do que o original. O que acontece? O diet você tem menor quantidade de carboidrato, mas uma grande quantidade de sódio. E o light você compensa o outro. Exatamente. Né? O light, ele tem um pouquinho a menos de gordura, mas a quantidade de conservante é muito maior. Então, assim, essas variações de diet, light e gluten free, isso aí é coisa da moda.
né? Então, estou querendo apologia, então, para que seja consumido alimento realmente um refrigerante que não seja light diet? Não, na verdade, você não tem nem que entrar com isso. Não tem que nem consumir esse tipo de alimento. Isso não é alimento, isso é indústria. Então, se a pessoa quer, por exemplo, substituir, eu quero parar de tomar refrigerante, por exemplo, e substituir por aquela água tônica saborizada, o que o senhor acha? Uma péssima escolha. Por quê? Melhor ficar com refrigerante? Se puder ficar sem nenhum, melhor ainda. Mas tem pessoas que assim acabam não querendo deixar essa vida, né? Porque eu sempre falo assim, você consome pelo gosto, pelo gás. Geralmente é por causa da água com gás funciona melhor. Água com gás, você pode... Só com o gás? Com gás. Não, sem você o sabor? Exatamente. Por quê? Quando você consome essas bebidas que são saborizadas, elas têm conservante, elas têm adoçante. O teu cérebro, ele não interpreta se aquilo que tu está consumindo, se é doce ou é menos doce. Ele interpreta que a molécula que está sinalizando no cérebro é igual. Então, pessoas que têm, por exemplo, compulsão de distúrbio com relação ao doce, ela vai continuar com a compulsão. Nunca vai acabar. Não muda. Acho que a pessoa que faz dieta não muda de uma hora para outra, não muda de uma hora para outra. É todo um processo, né? A maneira mais errada que se existe hoje é dizer para um paciente, tanto obeso como um paciente diabético, troque o açúcar pelo adoçante. Não, fica sem. Sem açúcar. Sem açúcar e sem adoçante. Óbvio, você não vai conseguir ficar 100% sem um açúcar, mas trocar o açúcar pelo adoçante é uma tolice. O cérebro não interpreta que aquilo é doce e não é doce. Ele interpreta que aquilo que você está recebendo é um sinal. E se você tem compulsão, você vai ter compulsão do mesmo jeito. Então não adianta você consumir o adoçante. É não e pronto. É melhor consumir um pouco e se sentir livre, sem peso na consciência, do que consumir um alimento, que é o adoçante, que não vai te dar benefício nenhum. Óbvio, tem um pouquinho de benefício, diminuição da quantidade de calorias. Mas se em relação à sinalização para o nosso cérebro, não serve de nada. Traz mais prejuízo do que qualidade de vida. Não altera. Não altera. Quase nada. E se não tiver aliado com um bom exercício físico, não... Com certeza. Não surte efeito mesmo, né? Correto. Porque a gente tem aí N dietas, né? Dieta da lua, dieta do sol, a dieta do ovo, né? Correto. Que é bem conhecida aí. Correto. Vou comer só ovo, por exemplo. Correto. Então, o problema dessas dietas, assim, são as dietas da moda, né? Da moda. As dietas da moda existem a vida inteira. Por exemplo, jejum intermitente. A vida inteira teve jejum intermitente, na época de Cristo. Ramadã, 14 dias sem comer, 30 dias sem comer. Da lua, só come à noite. Outra que vocês comem o dia, à noite não come nada. Enquanto aquele o sol, cetônico também. Dietas cetogênicas. High carb, low carb, low fat. São tudo dietas da moda. E qual que é a dieta realmente que funciona? Como que seria esse low fat, doutor? Low fat simplesmente é a diminuição de gordura. Tá. Diminuição de gordura. Sem no fast food. Exatamente. Entendi. Não é fast food, a gente não vai mais fazer low fat, né? Isso aí já é high mesmo. Desculpa, eu falei low fat. É diminuição da quantidade de comida, né? Então, a questão das dietas da moda, o problema é o quê? Elas são insustentáveis. Esse é o problema. Quais delas funcionam? Todas funcionam. Por quanto tempo? Ninguém sabe. Aí varia. A única coisa que nós sabemos é que a dieta da moda, você vai conseguir passar a vida inteira sem comer carboidrato, low carb, dieta que tem 500 calorias de carboidrato, é insustentável. Você consegue um período de tempo, você desiste, e aí você tem um reganho de peso outra vez. Né? A mesma coisa é uma compulsão alimentar. Compulsão alimentar você tem que tratar a vida inteira. Sim. Né? Fora aquela questão do psicológico, da pessoa que fica tão afetado, né? Correto, né? Mas quanto mais faz a dieta, menos tem resultado, né? Menos tem resultado. Aquela restrição toda, né? Com certeza. Essa que é a palavra correta. Restrição. A restrição faz com que você queira. A restrição faz com que você tenha a necessidade daquilo que te falta. Então você acaba caindo na compulsão, voltando e desistindo e perdendo tudo. É como as pessoas dizem, eu vou enfiar o pé na jaca final de semana, correto. Né? Esse é até o senhor comentando esses dias. Essa questão de pé na jaca, chutar o balde, dia de lixo. Dia de lixo também? São as piores coisas que podemos pensar, né? Primeiro que a gente não come lixo. Nós comemos errado.
Você faz a dieta de segunda a sexta-feira, bonitinho, redondinho, como deveria ser, consumindo em torno ali de 1.800 calorias, vamos dizer, que era para você emagrecer. Final de semana você deveria continuar com as suas 1.800, você come 3, 4 mil calorias no sábado, e no domingo come as 3, 4 mil calorias de novo. No domingo. Já perde todo o serviço da Somando esses 2 dias, você está com 8 mil. Você teria que ter consumido 3.600. Você perdeu a semana inteira. E tem como eu controlar, assim, tem uma dieta que marca o tanto de calorias que come durante o dia, certo? Correto, correto. Aí são que nós chamamos de funciona? plano alimentar. Né? Tá. O feito plano alimentar, por exatamente. Nutricionista, nutrólogo, né? É o gastroenterologista, o médico do esporte também, ele está habilitado hoje, né, pelo Conselho Federal de Medicina, e o endocrinologista também, né? São as especialidades que podem estar fazendo associados sim ao nutricionista também, né? Obviamente. O plano alimentar nada mais é a quantidade de comida que você vai ter que comer durante o dia. Nem mais nem menos, é aquela quantidade. Sem passar fome, né? Nem passar fome. Falar assim, sem passar fome. As pessoas pensam que fazer dieta passa fome. Não passam. Não, só saber comer. Correto. Tem que ter horário específico, a quantidade de alimento específico. Certo? A gente tem que acabar se restringindo de alguns alimentos. Por quê? Porque é um objetivo. Você não está querendo objetivo, não é esse? Emagrecer, perder peso, ganhar massa muscular, não ter a qualidade de vida, então você tem que restringir algumas coisas. Mesma coisa que você está fazendo na faculdade. Você tem que restringir a família, você tem que restringir balada, tem que restringir festa, restringir a vida social. Você está se dedicando somente a estudar. Então, assim, como é que eu vou ter ganho se eu não tenho perda? As dietas são a mesma coisa. Correto. Eu tenho que haver uma perda para eu ter um ganho, né? Tem que ter uma dedicação. E como que o cirurgião gástrico, juntamente com o endócrino, eles atuam junto no tratamento desse paciente obeso? O cirurgião gástrico? Como que eles atuam juntos? O cirurgião gástrico junto com o endocrinologista. Isso, né? Eu acho que você está querendo falar sobre bariátrica, né? Cirurgia bariátrica. Cirurgia bariátrica hoje em dia não é uma opção. Cirurgia bariátrica é uma solução. Sim. Ou seja, não é eu estou sobrepeso, quero fazer cirurgia bariátrica. Não, está errado. Tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado. Por que eu falo que não é uma opção, é uma solução? Porque quando você chegar na cirurgia bariátrica, é o último estágio do tratamento para a obesidade. Quando nada assim deu certo... Nada deu certo, você chega na bariátrica. Fazer cirurgia bariátrica, falar para você hoje, eu não indico para os meus pacientes. É raro um paciente que eu indico cirurgia bariátrica. Por quê? Porque os problemas que acarretam daí para frente são muito piores. A não ser que aquele paciente realmente estava com uma qualidade de vida muito ruim. E a cirurgia bariátrica, ela vai superar esses prejuízos. E aí sim. Que tipo de prejuízo? Principalmente o paciente bariátrico, a principal causa que leva ele depois da cirurgia é o alcoolismo. A compulsão. Pelo álcool, fica... Reganho de peso, câncer, gastrite, alteração mineral, alteração endocrinológica, alteração de vitaminas e tudo mais. Então, o paciente, nada mais ele faz uma cirurgia, depois ele vai aprender a viver normal, a ter uma qualidade de vida. Ao contrário de ele ter feito primeiro uma qualidade de vida e ter tido resultados, não, ele preferiu fazer cirurgia para depois fazer um estilo de vida diferente. Agora vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Bateu, amassou, riscou? Venha para a Sportcar. Aqui você encontra o que tem de mais moderno em recuperação automotiva, funilaria, pintura, lavagem e muito mais. Sportcar, Avenida Presidente Vargas, 1166, no centro de Dourados. Mais informações, 99622-7983. Casa das Flores, presentes especiais que dizem mais que palavras, que expressam emoções e transmitem carinho para qualquer pessoa
em qualquer ocasião. A Casa das Flores tem uma grande variedade em flores, arranjos e produtos para presentear ou decorar a sua casa. Casa das Flores, Rua Rael Bonfacker, 3080, no centro de Dourados. Mais informações, 3421-7627. Na Casa das Flores, o seu presente é uma grande declaração de amor. Estamos de volta com o programa Saúde e Bem-Estar e agora o Dr. Júnior Lima vai tirar mais algumas dúvidas para nós, com mitos ou verdades. Ok, vamos lá. Vamos lá. Doutor, as pessoas sempre perguntam se chope da barriga. Chope da barriga? Chope da barriga. Olha, chope, cerveja, na verdade chope é a unidade de medida de cerveja, né? São 300 ml. Muitas pessoas bebem cerveja, mas não sabem nem que chope não é um tipo de cerveja, é uma unidade de medida de cerveja. Tanto chope, cerveja, vodka, whisky, gin, destilada, qualquer que delas que sejam, né? O que acontece? Dá realmente barriga? Dá sim. Por quê? Porque você concentra pequena quantidade de volume, né? Uma grande quantidade de caloria. Ou seja, você não senta e bebe uma, duas cervejas, duas long necks. Você vai tomar 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem pessoas que bebem 40 long neck. Certo. Fora que dilata o estômago também. Com certeza, né? E então você acaba consumindo uma grande quantidade de energia, quantidade de caloria, uma pequena quantidade de líquido, né? Por exemplo, 600 ml de cerveja, para poder queimar essas 600 ml de cerveja, você teria que fazer uma caminhada de 12 quilômetros. Daí queima ela, para não dar barriga. Exatamente, né? Então assim, não é simplesmente o consumo, você também tem que gastar. Mas para ter ideia que 600 ml de cerveja, que é uma garrafa, você teria que percorrer 12 quilômetros. Então quantos quilômetros você deveria percorrer no final de semana para queimar aquela quantidade de cerveja, né? Então realmente sim. Cerveja é uma verdade. Dá muita barriga. É uma verdade. Além de o que? Leva a gordura no fígado, né? Por causa do carboidrato, que pode levar a esteatopatite, a hepatite e até a cirrose. Talvez os destilados sejam piores, né? A vodka. Com certeza. É outro mito que as pessoas pensam, né? O gin, agora o gin está na moda, né? O gin pode. É verdade. O gin pode, né? Então, assim, gin não pode, tem que ter quantidade, você tem que associar. Você tem que associar o bom senso contra a qualidade de vida, certo? Porque, por exemplo, a cerveja tem em torno de 5 a 7% do percentual de álcool. O gin tem quanto? 20, 30, 40% de álcool? Então, assim, quantas vezes mais que a cerveja? Que as pessoas pensam, eu vou substituir porque está na moda, vai fazer menos mal do que a... Além disso, eles pensam o quê? Porque, não, eu bebo 600 ml de cerveja, mas o gin eu vou beber 20 ml. Mas esses 20 ml praticamente dá mesmo, porque a quantidade de álcool é muito maior. Né? E detalhe, o álcool tem mais caloria do que o próprio açúcar. O açúcar, 1 grama de açúcar tem 4 calorias. 1 grama de álcool tem 7. É praticamente o dobro. Praticamente o dobro. Então, assim, é algo que está sendo... tem que ser desmistificado, que para as pessoas entenderem realmente que o gin e as bebidas destiladas não são esse bem que pensam que é. Né? A questão da cafeína, tomar bastante café, ajuda no processo de emagrecimento? Olha, tanto a cafeína como a matina, que é presente aqui na nossa erva de tereré e a do chimarrão, que são a mesma, né? Elas são estimulantes do metabolismo, né? Elas não vão te fazer emagrecer, mas sim, elas podem te auxiliar um pouco, acelera um pouquinho o teu metabolismo, em torno de 50, 100 calorias por dia. Só que 50 a 100 calorias no mês é muita coisa. Só que o problema é o quê? Os efeitos colaterais. O coração acelera, a pressão sobe, você fica agitado, dá tremor, fica com o rosto vermelho e tudo mais. Então, usar cafeína com o intuito de emagrecimento não tem sentido. Assim, estou cansado, estou estressado, estou exausto do trabalho, das minhas atividades físicas, obviamente o café ele é muito bem-vindo, né? Como também a matina que vem da erva do tereré, certo? Mas pensar em que vai emagrecer tomando café, principalmente se for com açúcar, você vai engordar, né? Agora, se for tomar realmente com o intuito de querer emagrecer, você tem que consumir o café sem açúcar, sem adoçante, café puro,
para poder ter esse resultado. Lembrando, é claro que o exercício físico também para... Com certeza, né? É uma associação, né? Você tem que associar a alimentação, exatamente. Associar a alimentação, atividade física, um sono de qualidade e tem que ter todo um equilíbrio do teu metabolismo, né? Parte de hormônio, resistência insulínica, carboidrato, tudo mais. O alimento diet, ele ajuda também no emagrecimento? O diet, vamos lá. As pessoas têm muita dúvida, a questão diet, light... Então, esse que é um dos problemas, como eu falei há pouco. O alimento diet, ele é só menos ruim do que o original. Um refrigerante original, ele vai ter a quantidade de açúcar lá em cima. Aí você consome o diet. O diet simplesmente é um pouco menos de carboidrato. Só que é menos carboidrato, mas mais sódio. Só que esse mais sódio faz com que tenha uma maior absorção de carboidrato no próprio intestino, faz com que tenha retenção de água, aumenta a pressão e você torna-se hipertenso, risco de diabetes e risco de obesidade. Então, consumir ou deixar de consumir o original para consumir um diet, tem lógica? É um mito, né? É um mito, porque um tem um problema, o outro também tem outro problema. Escondendo o sol com a peneira. O mais ideal, peneira, né? Exatamente, o mais ideal é não consumir nenhum dos dois, né? Mas se der preferência, não, já vou comer um lanche, então vou consumir uma Coca-Cola que não seja zero. Tá, já vai estar com o pé na jaca? Não, então consome o zero. Né? Então consome o zero porque tem menos calorias, só que vai ter outros problemas. Né? Isso que é bem a questão. Agora, diminuir o sal, sim, é uma verdade para o emagrecimento. Quando você quer emagrecer, você tem que diminuir substancialmente a quantidade de sal. Né? O Conselho Regional de Cardiologia orienta o quê? De 2 a 3 gramas de sódio por dia. Né? Então, de 2 a 3 pacotinhos. Então, quanto menos sódio você consome, maior é a probabilidade de se emagrecer. Por quê? No intestino, o açúcar lá no intestino, que é o carboidrato, ele tem uma maior facilidade de passar pelo intestino quando ele está associado ao sal. Então ele passa mais fácil. Se ele não tem sal, aquele carboidrato que está no intestino, ele tem a dificuldade em passar. Mas se ele tiver o sal junto, ele passa mais rápido. Uma coisa bom para a gente lembrar disso é quando a gente faz o soro caseiro, que é o quê? Açúcar e sal. Para quê? Para poder te dar energia e poder absorver mais água. Até então, falam que soro engorda, é verdade? Na verdade não engorda, né? Porque você consome muito sódio e esse sódio retém água no corpo. Né? Só o sal não, só o sal ele retém líquido, né? Exatamente. Por isso que ele engorda, no caso. Você fica, na verdade não é engordar, é diferente de engordar de peso, né? Engordar é relação gordura para músculo, né? Então, o engordar é isso, você tem muita gordura em relação ao músculo. Ganhar peso, você não sabe, tá ganhando peso do quê? Água, gordura, músculo, osso, pele e por aí vai. Tem que ver o que é esse peso aí, exatamente, né? Tem que saber o que peso é, o que você está ganhando. Então, no caso, quando você consome o sódio, você está ganhando peso, né? Água. Isso é o que acontece quando você começa a emagrecer. Perdi 10 quilos em um mês. Você não perdeu, você não emagreceu 10 quilos em um mês. Você não perdeu 10 quilos de gordura em um mês. Não perdeu nada, Você pode ter perdido 1 ou 2, mas quilos de gordura você não perdeu. Você perdeu muita água que estava no teu corpo, retido decorrente do sódio, do aumento da insulina no teu corpo, o aumento do carboidrato no teu corpo. Isso sim faz com que tu tenha perda. Eu fiz o tratamento assim e perdi 10 quilos. É mito. É impossível. 1 quilo de gordura são 7.700 calorias. 10 quilos são 77.000 calorias. Divide isso por 30 para ver quanto realmente você consegue. 77.000 calorias dividido por 30 é insustentável. Dá mais de 2.000 calorias por dia. Quem consegue fazer isso? Por exemplo, eu preciso de 2.400 calorias para me manter vivo fazendo minhas atividades hoje. Eu não vou comer o dia inteiro e ainda tenho que fazer exercício. Então, assim, é insustentável. Nunca que eu vou conseguir perder 10 quilos em um mês. Tem pessoas que falam assim, eu não vou fazer exercício, eu não vou comer nada. Outros prejuízos. Então, né? Então não vai adiantar. Deixar de comer também engorda. Não vou comer porque senão eu vou engordar. Realmente, se não comer a quantidade mínima possível, o organismo
por exemplo, precisa de proteína, precisa de carboidrato. O cérebro funciona literalmente por carboidrato, e as células do sangue também. Então, se você não consome carboidrato na quantidade mínima possível, o teu corpo vai no teu músculo, tira o teu músculo, tira a proteína do músculo e transforma em carboidrato. Perde um e perde o outro, não, exatamente. Não compensa muito. Então, se você fica com uma dieta muito restrita, tanto de carboidrato, ou geralmente retira todo o carboidrato, você tem mais prejuízo que benefício. Né? Você engorda, não comer engorda também. Eu já ouvi falar também, come uma banana antes de caminhar, antes de fazer um exercício, que sempre vai ajudar, verdade. Então, a questão do mito da banana é que eles falam sobre cãibra, né? Porque tem uma quantidade de potássio. Mas na verdade, cãibra relacionada ao esporte, né, está mais correlacionado com desidratação. Desidratação é que dá cãibra, não tem nada a ver com potássio. Para você ter alteração de potássio, você tem que ter você tem que estar desidratado. Às vezes a pessoa come até bastante banana, mas mesmo assim ela vai ter sofre de cãibra. Exatamente. É uma dor horrível, né, doutor? Com certeza, dói bastante. É uma dor terrível. E costuma dar muito em pessoas que fazem esporte também, né? Com essa certeza. cãibra, né? Relacionado às pessoas que fazem, aos pacientes que fazem esporte, né? Por que geralmente dão mais a esse tipo de alteração de cãibra, dores musculares? Simplesmente porque estão numa fase de treinamento. Esse treinamento ele também precisa tanto da alimentação, ele precisa de repouso e precisa de água. Dizem até que nos jogadores de futebol, né? Com certeza. No campo, né? Dá muita cãibra. Por quê? Desidratação. Faltou potássio? Não, desidratou. Faltou água nessas pessoas. Interessante. Não tem, a questão da banana não entra aí, nada a ver, no caso. Teria mais benefício se fosse uma pessoa que fazia uma atividade física de mais de 1 hora. Não pelo potássio, mas sim pela quantidade de carboidrato que na banana tem. Legal, são muitos mitos, né? Exatamente. E, doutor, nesse momento de pandemia, como que está a questão dos atletas? Olha, atletas são aquelas pessoas que têm o quê? Elas fazem exercício físico. Quando esse exercício físico ele é programado e ele tem um objetivo, se torna-se um esporte, né? Como, por exemplo, de luta, fisiculturismo, atletismo, corrida maratona, meia maratona e assim mais, né? Eu tenho vários pacientes nessa modalidade, principalmente de bike, ciclismo, né? Que fazem ultramaratonas. Também tem atletas que fazem própria maratona, que é a corrida, e os fisiculturistas, né? Mas nesse momento que não tem competição, o que eles estão fazendo? Eles estão parados? Não, eles estão treinando, com as devidas restrições, obviamente, né? Com uma dieta toda acompanhada. Com certeza, né? Uma dieta equilibrada, a quantidade de treino específica, né? Mas e aí, a parte da competição? Não seria melhor então ficar quieto? Não, se ele ficar quieto nesse momento, ele vai entrar em destreino. Ele vai destreinar e vai perder o quê? 2, 3 anos que ele vem praticando. Aí ele vai ser mais um sedentário. Com certeza. Não adianta ele ficar sem treinar. Em vez de ele progredir, ele vai regredir, né? Vai dar um retrocesso aí na parte do desempenho dele, que é o que ele busca, o quê? Um exercício que levou a um estágio de competição, né? Então isso torna-se um esporte. E sim, associar essas pessoas, elas fazem o quê? Alimentação balanceada, adequada. Aquela velha história, você levanta cedo, é uma pessoa que não tem o mínimo conhecimento sobre alimentação, abre a geladeira, olha e tem, o que eu vou comer? Vou pegar lá um processado, por exemplo. Né? Um processado, ultraprocessado, um alimento natura, não, tem um queijo, tem um pão, tem um ovo, tem tudo. Mas aí, vou comer o quê? Então, essas escolhas é quem vai te orientar. Vai ser o teu médico nutrólogo, juntamente com o nutricionista, que vão preparar o que você vai dizer. Não, você vai comer, Yara, de manhã cedo, o seu café sem açúcar, ou com leite ou sem leite, depende da quantidade. Ou com queijo dessa forma e o pãozinho dessa forma. Ele vai te dar todas as orientações. Tem que ter o acompanhamento. Tem que ter acompanhamento. Sozinho não vai. Não tem como né? você... É a mesma coisa de eu entrar dentro do avião. Eu vou sentar no avião, vou ficar na poltrona, e agora? Quem vai me levar? Não vou conseguir pilotar o avião. Né? Assim, de qualquer forma, eu não sei sobre aquele assunto, então eu não tenho como chegar a um objetivo. Então, são profissionais que realmente nós precisamos, né? São essas duas áreas que estão associadas hoje em dia, a nutrologia junto com a nutrição. São duas áreas que vão orquestrar essa evolução. São associadas, né? Com certeza. Então, por que as pessoas hoje
estão com esse problema? Porque simplesmente ninguém tem educação alimentar. Ninguém sabe nem o que comer. Pode ter tudo dentro da geladeira, mas não sabe o que comer. E por último, algo mais interessante ainda é o que? Não existe dieta de moda. A dieta melhor é aquela que você faz. É a sua mente. Quando você muda sua mente, com certeza. Como muda, né? Por exemplo, vamos dizer, dietas da moda, coisas da moda, receitas da moda. Por exemplo, dizer para a pessoa comer aspargo. Nem aspargo hoje, acho que eu vi uma vez em Dourados. Muita gente nem sabe que é aspargo. Exatamente. Couve de Bruxelas. Então, assim, são coisas que a gente tem que levar à realidade da população e da sociedade. O que é que o brasileiro come? Arroz, feijão, carne, ovo, salada, batata frita. Mas tem que ter a quantidade específica. Às vezes quando põe salada ainda, né? Com certeza. Geralmente come menos, né? Come bem menos do que tinha que ter necessidade, né? Certo. E também lembrando que salada em excesso dá outros problemas também, né? Salada em excesso causa Salada em excesso dá outros problemas, principalmente no intestino. Começa a dar distensão abdominal, muitos gases, dá diarreia. Olha aí que interessante. Tem gente falando, vou me entupir de salada. Só salada. Então, assim, por quê? Porque ela leva... porque tudo na vida é assim. Ou se você for muito pobre, você tem problema. Se você for muito rico, você tem problema. Você não pode ter as duas coisas, tem que ter um meio termo. Se você come menos, você tem problema. Se você come mais, você tem problema. Se você comer correto, você tem saúde. De todo jeito vai ter problema, né? Com certeza. Tudo em excesso como em pequena quantidade, tu vai ter problema. Agora a gente fala, se eu faço tudo certinho, eu vou adquirir doença. Se eu também faço errado, a chance é muito maior. Muito maior, né? Então, assim, aquelas pessoas que acabam acertando é o que vão ter uma vida mais prolongada, com maior qualidade de vida, né? Vão diminuir o risco de ter doenças cérebro-degenerativas, doenças cardiovasculares, ter câncer, ter uma vida menos sedentária. São aquelas pessoas que procuram os profissionais da saúde. Mas um pouco dessa questão da longevidade também vai da questão genética, não vai? Sim, tem uma parte da parte genética, porque na vida você tem assim, existe duas coisas na vida. Uma, você tem que ter o poder, e a outra, você tem que ter o querer. Você tem o poder quando você nasce. Eu já nasci com a minha predisposição a ser um cara obeso, porque meus pais são obesos. Existem famílias todas que têm obesidade. Exatamente. Então você nasceu com o poder de ser obeso, só que eu tenho que querer. Se eu tenho a predisposição para ser gordo, obeso, e eu tenho uma vida sedentária, não me cuido, não faço exercício, como de tudo, fumo, bebo, durmo um pouco, trabalho feito um louco, eu estou pedindo para ser obeso. Pronto, associou. Eu pedi para ser. Agora, se eu tenho uma predisposição e eu passo a vida inteira lutando contra isso, eu não vou chegar lá. Mesma coisa da diabetes, mesma coisa do câncer. Câncer, eu posso ter uma predisposição a ter um câncer de próstata, uma predisposição a um câncer de mama, uma predisposição a um câncer de intestino, mas se eu tiver uma... Se eu mudar radicalmente... Se eu não mudar o meu ambiente, então assim, você nasce com o poder e você tem que querer, e o querer é o teu ambiente, é o ambiente onde você vai estar vinculado com tudo, essa ingesta, tanto de alimento como privação do sono, né? Então, são coisas que a gente tem que entender. Que não é simplesmente, eu tive a má sorte de ter um problema de saúde. Não, você pediu para ser. Bebeu, fumou, dormiu pouco, usou droga, não bebe água, come tudo errado, tu está pedindo para ser doente. Né? Essa que é a verdade. Se eu mudar rapidamente, não, aí vai... Sim. Talvez tenha também, mas só que bem mais fácil depois para obter um tratamento, né? Com certeza, né? O mais ideal é o quê? Procurar o seu médico de confiança, seu nutricionista de confiança. Não é simplesmente o melhor profissional. Um profissional assim assado que vai resolver o teu problema. Não, você tem que procurar um profissional que você realmente tenha um afeto, que te oriente realmente o que você tem que fazer. Tem uma que realmente a afinidade, ele se importe com o teu problema. Por quê? Obesidade não tem cura. Obesidade tem tratamento. Obesidade é uma doença degenerativa que leva a problema de coração, que dá infarto, que dá AVC, que dá alteração de joelho, dá artrose de joelho, dá varizes, varizes nas pernas, desgaste. Você quer saber quando você realmente chegar ao fim da questão da obesidade? É quando você dizer assim, não aguento mais os meus joelhos.
Aí a pessoa realmente quer procurar a mudar, mas assim, o estágio já está muito avançado. Geralmente já está no estágio da obesidade mórbida que a gente fala. Com certeza, a maioria das vezes sim. Né? Aí já fica difícil. Já fica muito difícil. Aí a obesidade mórbida, tem pessoas que acabam somente com a dieta e a mudança de vida acabam chegando ao resultado. Mas na maioria das vezes, essas sim são pessoas que precisam de cirurgia. No estágio 2, no caso, no 2 anteriormente, depende se tiver algum outro problema de saúde, né? Se você tiver uma pressão muito alta descontrolada, uma diabetes descontrolada, alguma outra alteração hormonal, assim, ele consegue fazer cirurgia, né? Mas fazer cirurgia como uma alternativa não é o melhor tratamento, não é o melhor tratamento, porque tem que tratar primeiro aqui. A mente. A mente, né? Doutor, quais os problemas que o senhor mais vê em relação aos homens com relação à obesidade? Olha, se nós formos falar sobre obesidade no homem, nós podemos falar muita coisa, né? Mas vamos fazer de uma maneira bem resumida. Além de ter uma diminuição da autoestima, sintomas depressivos, alterações sexuais, principalmente diminuição do libido, diminuição das ereções e, consequentemente, de uma qualidade de vida sexual. Isso faz com que tenham o que? Término de relacionamento, depressão, tratamento com medicamentos para depressão e acaba virando uma bola de neve. Nada mais é porque quando a pessoa está acima do peso ou obesa, principalmente o homem, a testosterona dele começa a diminuir. Essa grande quantidade, com certeza, essa grande quantidade de gordura que ele tem faz com que a testosterona seja convertida em hormônio feminino. Por isso que ele acaba acumulando gordura aqui na região dos flancos, nas pernas. Ele começa a ter um formato do corpo da mulher que é um formato de corpo de pera, né? Então ele vai associando um formato androgênico com o aspecto do corpo feminino, né? Então, assim, essa grande quantidade de gordura faz com que tenha essa alteração endocrinológica, que é hormonal, que isso leva a disfunções sexuais também, além da qualidade de vida. Quando tem diminuição da testosterona, ele começa a ter diminuição da massa muscular, aumento da quantidade de gordura cada vez mais, e isso faz com que o homem tenha diminuição da vigília, diminuição da disposição, diminuição e rendimento para o trabalho. Então, assim, a vida do homem vai acabando. A vida do homem está relacionada à testosterona, né? Então, exatamente, acaba a vida do homem. Acabou a testosterona, acabou o homem. É aquela velha história, né? É bem simples, é fácil. Não só mulheres temos que se cuidar, como também os homens também, né? Com certeza, né? Mulher, às vezes é meio teimoso, né? Não vou fazer dieta. Homem é aquela velha história, né? Mulher tem que cuidar de mama, preventivo, cuidar da criança, de casa e tudo mais. E o homem tem que cuidar só da próstata e morre de câncer de próstata. Né? É complicado essa questão. Dessa forma. Nosso programa agora está chegando ao final. Eu gostaria que o senhor deixasse uma dica, doutor, nesse tempo de pandemia. Como driblar tudo isso, assim? Olha, a primeira coisa que tem que ser feita é ter planejamento, né? Qual que é o planejamento? Eu tenho que ser uma pessoa que seja mais ativa, né? Não seja imóvel. Fica em casa? Beleza, fica em casa, mas faça alguma atividade. Pode ser uma atividade dentro de casa, pode ser no quintal, pode ser na rua, em frente de casa, quando não tiver ninguém. Se distancia, mas faz alguma atividade física. Brinca com o cachorro, com o filho, o que seja, mas tem que deixar a vida de imobilidade, tem que se movimentar. E associado a isso, você tem que o quê? Procurar um profissional da área da nutrição e da nutrologia, para quê? Para poder te dar essa maior orientação sobre a quantidade de comida que você tem que comer. Para você chegar a um bom resultado, né? Com certeza. Sozinho a gente não consegue. Com certeza. Sozinho, eu te garanto que é impossível. Né? Então você tem que ter alguém para orquestrar toda a banda. Então, se você não tem alguém para te orientar, você não vai conseguir sozinho, né? Não é à toa que um profissional, nós profissionais estudamos anos e anos para poder oferecer isso para o paciente, né? Então não vai ser uma revista lá do Instagram, uma página no Instagram, uma página no Facebook, o Google, um blog que vai te dar a solução, né? Se fosse tão fácil assim, não tinha os profissionais, né? Isso é o que é interessante. Então, o mais ideal é que tenha rotina, tenha uma alimentação adequada, balanceada e saia da vida de imobilidade. É aquela questão, a regularidade. A regularidade,
Com certeza, né? E não adianta eu começar a fazer uma semana assim a outra não. Tem que ser algo sustentável. As pessoas falam assim, ah, mas eu não gosto de academia. Tá, não existe esporte ruim, não existe exercício ruim. Existe aquele que você não se identificou. Mas tem outros, por exemplo, uma trilha, por exemplo. Com certeza. É uma caminhada bem diferente. Tem pessoas que gostam de academia, tem pessoas que gostam de crossfit, pessoas que gostam de bike, tem pessoas que gostam de fazer trilha no final de semana, que correr na rua, correr circuito. Depende. Assim, você tem que se identificar. Tem pessoas que gostam de fazer motocross. Vai do gosto mesmo, não existe atividade ruim. Existe aquela que você não se identificou. Certo? Então você tem o quê? Tem que procurar entender qual que você mais gosta. Ok. Doutor, deixa para nós as suas redes sociais. Olha, lá na minha página do Instagram, né, que você coloca Dr._JR Lima, eu tenho muitas informações, né, sobre questão de obesidade, também conto um pouco da minha rotina, né, do dia a dia, como é que são os meus treinos, meus pacientes às vezes também colocam algumas coisinhas lá, né, dicas e orientações que são meramente informativas sobre qualidade de vida, o que melhorar, o que uma alteração, por exemplo, de testosterona pode levar no homem, um tipo de alimento pode causar prejuízo, né? Então assim, lá na minha página do Instagram, né, Dr._JR Lima, você encontra muitas informações. São ótimas dicas. E a você de casa, meu muito obrigado por ter nos acompanhado. Fiquem com Deus e até a próxima.